Olá, aqui é o professor Márcio Miguel. Esse vídeo a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial e suas fases. Pois bem, a Primeira Guerra Mundial era dividida em três partes. De 14 a 15, uma guerra de movimento. De 15 a 17, guerra de trincheiras. E de 17 a 18, uma ofensiva ou guerra de movimento. Para que você entenda a guerra, você tem que lembrar os fatores que trouxeram ela. Nesse caso, as causas da Primeira Guerra, que nós já estudamos no outro vídeo, são cinco. Nós vimos que a Segunda Revolução Industrial, o imperialismo, a paz armada, políticas de aliança e o nacionalismo geraram a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer que, para que a guerra começasse, faltava apenas acender o estopim desse barril de pólvora. E isso aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, e sua esposa faziam uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, no intuito de que os eslavos dessa região integrassem, em definitivo, o Império Austro-Húngaro. Os dois foram assassinados. Observa a imagem. Essa charge aí representa um grupo que acabou conspirando contra o Império Austro-Húngaro. O assassinato fazia parte de uma associação anti-austríaca conhecida como Mão Negra, e o incidente fora planejado em Belgrado, na Sérvia. O Império Austro-Húngaro exigiu o direito de investigar, prender e punir os envolvidos no crime dentro do território sérvio. As relações diplomáticas não foram resolvidas e restou aos sérvios duas opções. Primeira opção: permitir que os austro-húngaros entrassem em seu território, perdendo sua soberania e autoridade. Ou, a segunda opção, recusar e, consequentemente, iniciar uma guerra contra o Império Austro-Húngaro. Diante da recusa da Sérvia ao pedido feito, não restou outra coisa. Em 28 de julho de 1914, os austro-húngaros declararam guerra aos sérvios, iniciando oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Galera, as razões para entrar na guerra, elas são muito variadas. A Rússia, ela organizou suas tropas para entrar na guerra, pois ela tinha um compromisso de defender a Sérvia. Vocês devem lembrar que lá atrás, quando a gente estudou as causas da Primeira Guerra Mundial, a gente viu um confronto entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro pelo controle dos Balcãs. Esse fator a gente chama de questão balcânica. Ora, nós temos aqui também a Alemanha. Entrou na guerra com a justificativa de que tinha uma aliança com o Império Austro-Húngaro e declarou guerra à Rússia e à França. Você deve lembrar que a Alemanha, em 1882, fez um acordo para formar a Tríplice Aliança. E aqui a Alemanha ativa porque ela tem interesses imperialistas. Por sua vez, a França entrou na guerra porque queria retomar as regiões da Alsácia e da Lorena que havia perdido para a Alemanha em 1871. A gente também chama esse período de Guerra Franco-Prussiana. Alsácia e Lorena é uma região riquíssima em minérios. Ora, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha devido à invasão das tropas alemãs à Bélgica. A Bélgica, ela estava neutra no início da guerra. E a Itália, ela fazia parte da Tríplice Aliança. Inicialmente ela vai ficar neutra, mas devido aos acordos ela entra na guerra. Depois, no meio da guerra, ela vai sair e ela retoma a guerra com promessas de compensações territoriais e ela volta em 1917 do lado da Tríplice Entente. Então observe que esses países europeus, eles ativaram as políticas de aliança e trouxeram consigo todos os seus territórios da África e da Ásia para a guerra, além dos seus aliados em outros continentes. Pois então, a partir de agora,
nós temos a primeira fase da guerra. Pessoal, os alemães colocaram em prática o plano Schlieffen, que consistia em enviar um grande contingente militar para derrotar a França e, em seguida, lutar contra os russos, já que os alemães estavam em duas frentes de batalha. Vamos aqui analisar o mapa. Se liga, a Bélgica, ela estava neutra, tá? Olha aqui a Bélgica. Quando a Alemanha invade a Bélgica, a Grã-Bretanha, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, e o objetivo do Império Alemão é chegar aqui, ó, na capital, Paris. E claro, aqui nós temos o exército francês nessa parte verde, que eles acabam fazendo uma ofensiva tanto desse lado aqui, e eles tentam contornar o exército para bater nessa fronteira, que seria a fronteira da Alsácia-Lorena, e chegar também a Paris. Esse era o plano. Ora, contando com forte artilharia e 78 divisões, os alemães invadiram a Bélgica com muita facilidade e venceram os franceses na batalha e na fronteira que nós chamamos de franco-belga. Pois então, essas batalhas e esse caminhar deixou o exército alemão com alguns problemas. O primeiro que a gente pode pontuar é a exaustão. O controle e a velocidade da guerra acaba afetando o exército alemão. Segundo, dificuldades de abastecimento. Como o exército ele é muito grande, acaba tendo complicações com esse quesito. E o terceiro tópico seria enfraquecido com a transferência de parte de suas forças para conter um ataque inesperado da Rússia a leste. Isso, então, vai fazer com que, do lado leste, a Rússia perca essas batalhas e aqui a Alemanha ela vai ser detida nessa cidade chamada Marne. Então, os alemães eles vão sofrer uma baixa porque a gente vai ter a união dos ingleses e franceses para conter esse ataque a Paris. Você pode aqui analisar no mapa, ó, máxima penetração alemã, chegou pertinho de Paris. Ó, temos pontos importantes. Marne é um, aqui você vai ter Verdun, que é um tópico importante que a gente vai destacar, e você tem a contraofensiva colocada por eles, tá certo? Ora, essa batalha, ela vai, vamos dizer assim, encerrar essa primeira fase da guerra e vai trazer um novo modelo para a gente, que vai ser as guerras de trincheiras. Galera, as guerras de trincheiras, normalmente ela começou ali no finalzinho de novembro de 1914 e vai se estender até março de 1918. Ocorreu uma das piores batalhas desse conflito mundial, que a gente pode dar dois nomes, tá bom? Guerra de trincheiras ou guerra de posição. Esse estilo de guerra, ela começou a partir da Batalha de Marne e o objetivo dela era conquistar o território palmo a palmo. Os soldados cavaram valas por milhares de quilômetros, cortando a Europa de norte a sul. Cercado com arame farpado, essas linhas definiam as posições em que os exércitos tomavam e impediam o avanço sobre o território do outro. Não havia abrigo do sol, da chuva, do frio ou do calor, e o ritmo dos bombardeios não cessavam. Os ataques de armas pesadas, inclusive químicas, também impediam a saída dos soldados. Se liga nesse slide, nessa imagem. Veja, reconstituição da trincheira. Número 1 aqui, ó, esse cara aqui seria o posto avançado de observação. O número 2, nós temos aqui, ó, essa galera aqui, que seria a trincheira de tiro. Tanto tem aqui, quanto está aqui também, ó, essa galera colocada aqui. Depois, arame farpado, seria essa primeira linha colocada para gente, ó, também pontuado. Posto de observação, tá aqui, ó, do lado direito, esse cara aqui, ó, todo mundo trabalhando. Então, esse aqui, esse modelo, ele é bastante avançado, tá? É um modelo bem estruturado, mas nem toda parte da trincheira ela era assim. Vamos analisar mais algumas imagens.
Se liga nessa imagem. Observe que a vala ela é extremamente estreita. O cara tá aqui, ó, apoiado na própria terra. A galera dormia no chão, tá? Olha aqui o destaque no centro da imagem. A galera dormindo. Olha essa outra imagem aqui, ó, para os caras poderem atuar, batalhar, arame farpado, dentro de um buraco. Imagina quando isso aqui tivesse cheio de água. Ou quando alguém morresse, como é que tirava daí? Se liga nessa trincheira. Olha como ela é fininha. Se alguém leva um tiro e morre, não tem como tirar o corpo dele aqui, tá? Então, isso acaba trazendo péssimas condições. A partir de agora, a gente pode aqui analisar essa outra imagem. Se liga, choveu, cheio de água e o cara não pode sair daqui. Então, doenças, ratos, acaba sendo um problema. Olha essa imagem aqui, ó, as pessoas pegando ratos e fazendo um varal deles, tá? E claro, a lama. A lama vai ser o caos colocado, tá? Então, as trincheiras, elas vão ser um grande problema e vai trazer uma mortandade gigante ao longo da Primeira Guerra Mundial. Pois então, além desses fatores, observe aqui, ó, o uso de armas químicas também colocado para as trincheiras. Então, esse intervalo fez com que a guerra ela se prolongasse em grande escala. Pois então, tentando quebrar ou romper as trincheiras, tivemos duas batalhas sangrentas. Tivemos a Batalha de Verdun, que ela trouxe cerca de 700.000 pessoas morreram nessa batalha entre alemães e franceses. E uma segunda tentativa se deu na Batalha de Somme. Essa batalha foi sangrenta. Olha esse poema aqui, galera. Cavamos por alguns metros e lá os deixamos para descansar. Mas o sangue à noite ainda é vermelho, sim, mesmo à noite, e a face de um homem morto é branca. O poema de Leslie, de 1916, é apenas mais um registro dos horrores da Batalha de Somme, uma das mais sangrentas que teve na Primeira Guerra Mundial. Durante 5 meses, forças britânicas e francesas enfrentaram tropas alemãs ao longo do rio Somme, na França, e em frente a uma fronteira de 24 quilômetros. Ora, essa guerra trouxe, em média, 1 milhão de mortes. Então, você tem um resultado gigante. Olha outro dado importante para a gente. Apenas no primeiro dia de combate, pelo menos 19.000 soldados britânicos morreram. Mesmo assim, os caras não pararam as batalhas. Isso incluía tanques, aviões, metralhadoras, granadas. Então, o poder de destruição é muito forte nessa situação. Pois então, essa situação só vai mudar em 1917, em que novas alianças e novos personagens entram ou saem da guerra, que a gente vai analisar na próxima aula, que é justamente a saída da Rússia, que vai fazer uma revolução socialista, a entrada dos Estados Unidos nessa guerra e outros personagens importantes que vai fazer com que saiamos da guerra de trincheiras e vamos voltar para a guerra de movimento.